Fala galera, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Como é que está a sua vida, os seus pensamentos? Vamos para mais um? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar uma coisa muito importante e gostaria que você anotasse algumas coisas aí que podem ser úteis para você. Nós vamos falar aqui sobre comunicação. Muitas pessoas elas se perguntam como se comunicar melhor e nós não entendemos a nossa comunicação humana e muito menos sabemos os perfis de comunicadores que nós somos ou que nós nos identificamos, as pessoas que a gente convive todos os dias. Esse vídeo é específico de comunicação. Ele vai ser útil para muita gente, muita gente. Professores, policiais, vendedores, todo tipo de profissão, principalmente que necessita de comunicação. Nós vamos abordar aqui os estilos de comunicações, os estilos de comunicadores, melhor dizendo, o que nós temos em nós, e a gente vai se identificar, com certeza você vai se identificar com algum estilo de comunicador. Mas não que você seja realmente esse comunicador, ou não que nós sejamos somente um. Nós podemos ter um pouco de cada comunicador. Pontualmente nós teremos acentuado um comunicador maior. Né? Nós vamos nos identificar. Tem sempre aquela pessoa, vocês já perceberam que tem sempre aquela pessoa que quando vem conversar com a gente ou tem um bloqueio, ou fala, puta, eu não gosto de conversar com essa pessoa, o jeito dela falar, ou então, enfim, não gosto e tal. Simplesmente por não gostar. E você conheceu aquela pessoa, não sabe muito dela, mas não gosta. No seu grupo de amigos, tem sempre aquele amigo que você não se identifica muito, ou na sua, enfim, na igreja que você vai, na festa, e você, enfim, até mesmo na sua família, é uma pessoa que você fala, eu converso por conversar. E não é pelo assunto e nem pela opinião que a pessoa tem, é simplesmente pelo fato de conversar. Como a gente está num assunto de comunicação, eu vou ser bem breve, você pega um papel e caneta e anota, se você quiser, claro. Se você não quiser, você só vê o vídeo e aprende alguma coisa que tiver bom para você. De acordo com uma pesquisa americana, uma pesquisa muito profunda, inclusive eu vou até citar um livro para vocês aqui, depois quem quiser leia, é um livro valioso, vai te trazer muito enriquecimento para quem trabalha na área de vendas, comercial, gerentes, supervisores de venda. Eu tô meio resfriado, pessoal, perdoa aí de vez em quando, mas é que tá frio. E o pessoal da área comercial principalmente, mas para todo mundo isso aqui é válido, até para você que não trabalha com comunicação ou você simplesmente tem um convívio aí e não sabe, inconscientemente pratica ou recebe uma mensagem e você não sabe o caminho dessa mensagem. Bom, vamos lá. Nós temos os estilos de comunicadores. Nós temos 6 estilos de comunicadores. Que a gente não difere entre eles porque a gente não tem conhecimento. Mas nós temos 6 estilos de comunicadores. Nós vamos falar um por um, apontando o modo de comunicação. E a gente vai conseguir aí se encaixar, se identificar com algum deles e perceber também no nosso meio, como eu disse, de amizade, enfim, alguma dessas pessoas. E você vai começar a entender porquê de alguns conflitos. Recursos humanos, pessoal das empresas, a seleção, como que é selecionado, o que deve ser feito, enfim. Tem muitas empresas que elas ficam apagando incêndio, porque é um conflito atrás do outro entre pessoas. Na verdade, deveria fazer um filtro de comunicação. No final desse vídeo eu vou falar o nome do livro e vocês leiam, por favor, se quem quiser ler. de onde vocês vão tirar essas fontes e são muito ricas, muito boas.
Bom, vamos lá. O primeiro estilo de comunicador é o reflexivo. Esse nome reflexivo, anota aí, pega um papel e caneta. Reflexivo. O que é o comunicador reflexivo? O estilo de comunicador reflexivo é aquela pessoa que ele utiliza a comunicação como um meio de vida, ele utiliza a comunicação como um meio de criar relacionamento, ele utiliza a comunicação como um meio mesmo de fazer a vida dele. Ele só não vê a comunicação como um simples falar. Ele coloca sentimento na comunicação e às vezes ele tem necessidade de falar. Ele fala bom dia para você, pergunta como foi seu final de semana, ele pergunta como está a sua vida. O reflexivo, ele dá mais abertura para um diálogo e é muito importante você manter esse filtro e perceber. Depois desse vídeo você vai começar a conversar com as pessoas da sua família e vai começar a identificar e falar assim, esse é um estilo de comunicador tal, esse é um estilo de comunicador tal. Você vai começar a perceber isso e é incrível, porque você começa a identificar e aí você mitiga os problemas, você resolve alguns problemas pequenos no dia a dia, até mesmo dentro da sua casa. O reflexivo, ele chega numa empresa, por exemplo, e fala, bom dia, tudo bem? E aí, como foi seu final de semana e tal? E o reflexivo nato, ele gosta de conversar. Ele gosta de perguntar como você está. E ele utiliza a comunicação como um meio de transmitir para as pessoas o que ele está sentindo, sentimento e tudo mais. Esse é o reflexivo, é o primeiro deles. Né? Se você se identifica com esse comunicador, fique tranquilo, você não é um tagarela, você não fala muito, como todas as pessoas dizem, ou algumas dizem, porque elas vão se identificar com outros estilos de comunicadores. Tá? O segundo perfil e o segundo comunicador é o socrático. Socrático. Anota aí, pega papelzinho, anota aí, que isso vai ser válido na sua vida. Socrático. O socrático, ele utiliza a comunicação muito pouco. Ele não vê a comunicação como um meio de relacionamento. Ele não vê a comunicação, a fala, para criar amizade, para criar um relacionamento. Ele não consegue ver. Inconscientemente, a pessoa não consegue ver. Não é que ele faz de propósito, ou ele é aquele cara fechadão. Sabe aquele cara fechadão que a gente fala assim, eu quantas vezes trabalhei em algumas empresas e quando eu não tinha entrado e não tinha lido esse livro e eu não tinha buscado entender esse estilo de os estilos de comunicadores, quantas vezes eu targei as pessoas, rotulei as pessoas como fechadão, ou como talvez até metido, porque a pessoa não falava. Né? O socrático, ele utiliza simplesmente o assunto dele, ele gosta de debate e ele não utiliza a comunicação como um meio de criar relacionamento. Né? Só que ele gosta de muito debate. Então, tudo para ele que vai envolver um diálogo, logo, no quanto antes, ele vai entrar em debate. Esse é o socrático. Né? E um outro estilo de comunicador, o terceiro no caso, que ele está no espectro dessa linha de reflexivo, ele está na outra ponta, que é o nobre. O nobre, ele utiliza muito pouco a comunicação, muito pouco mesmo. Ele também não vê a comunicação como uma linha de relacionamento, ele não vê a comunicação como a fonte dele criar algum tipo de sentimento ou transmitir sentimento. E o nobre, o engraçado do nobre, o engraçado não, o técnico e observador do nobre, porque não tem nada de engraçado que a gente está estudando, ele espera também vir a mesma coisa na contramão do diálogo. Então, por exemplo, o nobre ele chega na empresa e se você falar bom dia para ele, ou se ele te falar bom dia, ele vai falar só bom dia. O nobre não é que ele seja metido, que ele seja arrogante, e nem por esse nome ser nobre é porque ele é da nobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nobre é o nome que foi dado no estilo de comunicador. Se vocês pegarem o livro que eu vou falar no final aqui e lerem esse livro, vai trazer muita riqueza para vocês, principalmente o pessoal das vendas, para entender a comunicação dos seus clientes, para entender a comunicação das pessoas que estão à sua volta, o modo em que elas se comunicam. Isso vai resolver muito para vocês. Policiais, pessoal da área pública que tem contato com o cidadão, policiais, militares, enfim, toda a área policial, que muitas das vezes tem um diálogo com o cidadão e interpreta de uma maneira errada, e isso não tem no curso de formação, até porque
Eu já pertencia a uma determinada classe da área policial e sei que não tem essa aula de comunicação nesse ponto para os nossos agentes policiais. E os professores também, muito importante. Às vezes um adolescente ou um jovem tem um estilo de comunicação e a gente acaba interpretando errado. Voltando a falar do nobre. O nobre, se você chegar numa empresa e, por exemplo, eu sou um estilo de comunicação, um determinado estilo de comunicação, não sou o nobre, mas eu sou o reflexivo, por exemplo, aí eu chego e falo um bom dia para um comunicador nobre. Bom dia, tudo bem? Como é que foi seu final de semana e tal? Ele vai responder para você assim, foi bom. Aí você sai dali com aquela impressão e fala assim, nossa, que pessoa metida, eu estou com pessoa seca, que pessoa arrogante. Você sai daí com aquele pensamento, fala assim, e aí isso causa um sentimento em você, você fala assim, fulano não gosta de mim. Não é nada disso, é o estilo de comunicação da pessoa. Ela gosta de se comunicar daquela maneira. Se você a partir de agora, sabendo disso, você pode se adaptar, nós todos podemos nos adaptar a todos os estilos de comunicação. Você pode se adaptar ao estilo de comunicação da pessoa e facilitar a sua vida e a vida dela. O nobre, ele chega na empresa, chega num lugar, ou qualquer outro lugar, ele fala bom dia para você e tal, ele fala pouco, ele utiliza a comunicação, na verdade ele não utiliza a comunicação como um meio de relacionamento. Ele utiliza a comunicação basicamente para sobreviver, para falar o necessário. E ele espera o mesmo. Ele tem uma distinção entre os comunicadores que ele espera o mesmo. Então, por exemplo, ele é aquela pessoa que a gente chama vulgarmente de não gosta de conversa. Eu tô meio resfriado, me desculpa aí. Essa pessoa, fulano não gosta de conversa. Ele tem um estilo de comunicação nobre. Se você entrar na linha de comunicação dele, vagarosamente, devagar, você vai começar a perceber que você consegue dialogar com essa pessoa. Só que de uma maneira diferente. Você precisa se encaixar no estilo de comunicação dele. Por exemplo, eu sou gestor de uma empresa, ou você que está vendo esse vídeo é gestor de uma empresa. Aí você coloca ali na mesa, dentro de um determinado departamento. Sem você saber, você coloca um reflexivo numa mesa e na outra, bem do lado, você coloca um nobre. O que vai resultar? Você coloca num determinado setor um reflexivo e um nobre. O que vai resultar? Se essas duas pessoas não entendem o próprio estilo de comunicação e nem o do outro, elas vão passar o dia inteiro sem conversar, porque o nobre gosta de pouca conversa, não vê a conversa como uma fonte de relacionamento, como uma criação de ponte de relacionamento. O reflexivo já é o contrário, ele já vê, ele gosta, ele sente necessidade. Então o reflexivo vai sair daquela sala dizendo assim, nossa, colocaram um cara metido para trabalhar comigo. E o nobre vai chegar em casa de noite, vai falar para a mulher dele ou para o marido dela, nossa, me colocaram para trabalhar com um cara que fala o tempo todo. Aí, os atritos. Né? Então, essa é a diferença entre eles, de alguns comunicadores, reflexivo, socrático, nobre. Um dos outros, um seguinte comunicador é o magistrado. Por que esse nome magistrado? O nome, geralmente, ele carrega alguma fonte para a gente lembrar de qual estilo de comunicador que é. Magistrado, o que você lembra? Você lembra de um juiz, de um magistrado, né? Justamente. O magistrado, ele tem uma fala opinativa, argumentativa, ele tira dúvida o tempo todo, ele nunca aceita de primeira assim, o que está acontecendo naquele diálogo, ou então ele não aceita no diálogo 100% a opinião do outro, ele é argumentativo, forte, é uma pessoa difícil de lidar no dia a dia, porque ele tem um estilo de comunicação assim, e ele se vê assim, então não é falar assim, você já trabalhou com alguma pessoa que você fala assim, ele é difícil de entender, hein? Ele é complicado de entender, ele não entende as coisas com facilidade. Muitas das vezes até eu ou você já teve um traço de magistrado, ou esteve num dia, porque como eu falei no começo do vídeo, a gente não tem 100% de um comunicador. Pode ser que um dia você esteja com um problema pessoal, ou você esteja com uma determinada problema de saúde, alguma coisa que você não queira conversar, ou você esteja com a garganta inflamada e queira falar pouco, e aí naquele dia a pessoa vai dizer, você é um nobre? Não. Então, para eu identificar o comunicador, eu tenho que perceber tudo que está em volta dele.
Se eu chegar, a pessoa está com a garganta inflamada, falar, eu estou com a garganta inflamada e tal. No primeiro dia eu conheço essa pessoa, eu posso dizer que ele é um nobre? Não. E eu posso classificar essa pessoa como um magistrado? Também não. Eu tenho que sentir, observar como que vai e vem o diálogo entre eu e essa pessoa. Esse é o bacana. Você vai começando a perceber. Quem convive todos os dias em empresas é mais fácil. De primeira, você não consegue simplesmente dizer assim, esse é um comunicador. A não ser que seja muito, muito evidente. O magistrado, como eu falei, ele é argumentativo. Ele é difícil de lidar no dia a dia. Não aceita muita opinião e ele sempre contradiz. Então, assim, você tem que ter habilidade para se manter, conversar perto da pessoa que é o magistrado e ter uma habilidade. A partir depois de você estudar os estilos de comunicadores, por exemplo, os apresentadores de televisão, atores, esses comediantes, todos eles têm um perfil de comunicação. E essas pessoas, muitas das vezes, sem saber, você que está fazendo teatro aí, ou você que é ator e está ingressando, você talvez estuda teatro e tudo mais, tal, mas eu não sei se você estudou o estilo de comunicação, só que a partir do momento que você começa a estudar o estilo de comunicação, fica muito mais fácil. Os apresentadores de televisão, algumas pessoas têm isso como natureza. Tem pessoas, eu conheço várias pessoas que têm essa habilidade sem que eles saibam nem o que é estilo de comunicação. Pessoas que são totalmente fáceis de lidar. E aí a gente vai falar que estilo de comunicador que é esse e naturalmente, como eu disse, inconscientemente, sem saber, ele pratica isso todos os dias. É uma pessoa que resolveu adotar essa postura e ele criou esse estilo de comunicação sem nem ele saber o que é estilo de comunicação. Eu conheci vários, que são mestres da comunicação sem nem saber. Você falar para ele assim, você é um estilo de comunicador tal. Aí ele fala, o que é isso? Mas o cara é um mestre na comunicação. Tem alguns apresentadores de televisão, jornalistas, que eles são mestres na comunicação e eles têm um determinado estilo de comunicação e nem eles sabem. Às vezes vai saber. Vamos estudar. Bom, magistrados. Qual que é o outro estilo de comunicação que envolve o nosso tema aqui? Nós falamos do reflexivo, do socrático, do nobre, do magistrado e do candidatos. Agora são candidatos. Por que esse nome candidatos? Como eu falei para você, todo nome carrega uma fonte de lembrança, para que você lembre, para você recordar. Não fui eu que coloquei esses nomes, isso é base de estudo. Isso foi um estudo norte-americano, aprofundado, de mais de 25 anos, envolvendo uma série de profissionais. Depois que você ler o livro, você vai entender, só que eu vou falar o nome do livro aqui no final, que é surpresa, para você assistir. Aproveitando, pessoal, compartilhe o vídeo aí, depois se você gostar no final, e dá um likezinho aí, curte, se esse vídeo tiver alguma função na sua vida. Você não vai precisar doar nada, você não está desgastando nada da sua vida, dá um like aí, curte depois. É 1 segundo que você vai investir da sua vida e vai ajudar outras pessoas. E efeito da ação e reação. Tudo que você doa, tudo que você lança para o universo volta para você. Então, às vezes, um compartilhamento com um amigo seu que trabalha numa empresa de comunicação, que trabalha com vendas, que dá aula, que trabalha com público, que trabalha na área da segurança, que precisa se comunicar melhor, é uma dica. Você envia o vídeo e a pessoa ganha um pouco mais de conhecimento. Os candidatos. Como que é o perfil de estilo de comunicador do candidato? Os candidatos, eles são pessoas que muitas das vezes eles são vistos como passivos, como tranquilos ou como medrosos. Eles não gostam de debate, não gostam de conflito, eles evitam conflitos e muitas das vezes, ele entrega a razão para o outro e não quer a razão, ele quer simplesmente sair do debate. Ele não quer provar que está certo e é visto como fraco, como medroso, como covarde. Muitas vezes você fala, chamei para conversar aí, não quis nem decidir, não quis nem resolver, mas em qual teor, em qual grau, em qual altura, em qual frequência você está convidando um candidato para debater um determinado assunto. Por exemplo, se eu sou um magistrado
argumentativo, opinativo, e eu chamo um candidato para debater um determinado assunto, o candidato não vai debater um assunto se não fizer sentido, ou então se não for na frequência dele. Aí eu vejo ele como covarde. O candidato, ele evita conflito, ele utiliza a comunicação em baixa frequência, suave, ele é tranquilo. E muitas das vezes a gente vê essas pessoas como fracas. Presta bem atenção. O estilo de comunicação também passa sentimento, sentimento passa pensamento. Em outro vídeo meu, se você não viu um outro vídeo que eu falei sobre pensamentos, pensamento é força criadora. Às vezes a gente formula uma coisa sobre uma pessoa porque a gente está rotulando a pessoa. Achando que a pessoa é fraca, a pessoa é um coitado. Não é. É o estilo de comunicação da pessoa. É o desejo que ela tem. Ela não quer conflito. Esse é o candidato. Então nós falamos reflexivo, com a mão, reflexivo, nobre, socrático, magistrado, candidatos. Tem o último agora, que é o sexto. Reflexivo, socrático, nobre, candidato e o último. O magistrado, falando do magistrado também. E o último, que eu deixei por último, que eu falei que encontrei várias pessoas ao longo da vida e encontro pessoas com altíssima habilidade de comunicação, e muitas das vezes a pessoa desenvolve essa habilidade de comunicação. O Gugu Liberato, por exemplo, era um desses. Falecido Gugu Liberato, né? Ele tinha um alto poder de comunicação, fantástico. Mas, enfim. O último comunicador, para você pegar aí, pega um papelzinho, anota, ou se você está anotando, depois você volta o vídeo e anota. Ele chama senador. São senadores. Nome engraçado, envolve com a política, não tem nada a ver com política. Por que os senadores? Os senadores, ele tem uma alta habilidade de comunicação, ele tem um alto poder de adaptação com os estilos de comunicadores, ele se adapta com o reflexivo, ele se adapta com o nobre, ele se adapta com o socrático, ele se adapta com o candidato, ele se adapta com o magistrado, de acordo com a frequência. Ele é aquele cara que ele vai, aquele cara ou aquela mulher, ele se adapta no estilo de comunicação do outro. Por exemplo, se você chegar para um senador e falar assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tudo jóia, beleza? E aí, como é que foi o final de semana? Foi ótimo, cara, fiz um churrasco lá em casa, reuni a minha família e tal, então dei banho no cachorro, beleza. Senador. Diferente do nobre, que o nobre vai te responder, foi bom. Ou o magistrado vai falar assim, foi bom. E o seu, como é que foi? Foi legal. Foi. O magistrado, geralmente, ele é mais opinativo, mais argumentativo, ele já vai mais para cima do assunto. O senador, ele se adapta. Então, algumas pessoas, inconscientemente, assim, involuntariamente, ou naturalmente, melhor dizendo, elas se tornam senadores. É aquela pessoa que, por maturidade, ou às vezes a pessoa tem 20 anos de idade, mas ela já tem uma alta habilidade intelectual, o desenvolvimento, que ela já tem o entendimento que ela não pode ficar nem muito dentro de debate, nem muito fora de debate. Muitas das vezes essas pessoas que ficam fora das rodinhas, que a gente chama de rodinhas aí nas equipes e tal, e nas lojas, essas pessoas são mal vistas ou malquistas por algum motivo, inconscientemente, que geralmente é o nobre, né, que fica mais na dele. O magistrado é mais excluído, as pessoas evitam, porque chegou a confusão, é visto como isso. Enfim, então, o senador ele tem um poder alto de habilidade, ele tem um poder intelectual, ele já desenvolveu inconscientemente. Você depois vai se identificar, ou hoje você se identificou com algum desses comunicadores um pouco mais. Se você se identificou, deixa um comentário aí. Fala assim, Davi, foi útil para mim. Deixa um comentário aí depois, abaixo no vídeo. Puxa vida, gostei do vídeo, me identifiquei com um comunicador tal. Deixa um comentário aí pra gente ajudar mais pessoas. Dá um like, compartilha aí. E eu espero que você tenha aproveitado esses 20 e poucos minutos aí de comunicação. Isso é um pouquinho de comunicação. Comunicação tem mais outras coisas, né? Tem a comunicação corporal, tem a comunicação, enfim. Mas nós estamos falando da comunicação de voz, né? Que o ser humano desenvolveu há muitos anos atrás. A nossa comunicação vem aí, tem os idiomas, enfim. A gente entra, no outro vídeo a gente entra mais profundo nesse assunto.
Mas eu espero que você tenha aproveitado, alguma coisa que você aproveite. Volta o vídeo depois, pega um papel, anota os estilos de comunicadores. E eu vou falar o nome do livro agora, senão vocês vão me cobrar. E vai falar, pô, enrolou e falou no final. Tem gente que já leu esse livro, com certeza, pode ler de novo. Eu já li umas 2 vezes, é muito bom. É um almanaque de quem quer trabalhar na área comercial, ou de quem quer ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Lembrando, pessoal, aquela pessoa que parece muito passiva na comunicação, às vezes ele está te observando e ele sabe tudo que está acontecendo ali no diálogo com você. Tá? Então, a partir de hoje, você pode ajudar as outras pessoas aí, até com a sua comunicação mesmo. Como que você tem se comunicado? Como que você tem feito aí a sua frequência de comunicação com os seus clientes? Aquele cliente que você acha xarope, que você acha chato, que chega na loja e bom dia, tá? Eu vendi carro há muito tempo, né? Aí tem tal carro aí, você fala, ixi, pelo amor de Deus, chegou um morto. Mas é o seu entendimento, é a sua comunicação. Melhore a sua comunicação e com certeza absoluta você vai falar nos comentários aí depois. Você fala, Davi, meus números melhoraram. Minhas vendas aumentaram. O meu relacionamento na empresa melhorou. Eu estava com um atrito com uma pessoa que estava numa mesa do lado e esse assunto me ajudou. Beleza? Se precisar também, tiver alguma dúvida, coloca no comentário que eu vejo depois e entro em contato com você e te ajudo também. Beleza? O nome do livro é Decifrar Pessoas. Decifrando Pessoas. Como decifrar pessoas? Melhor dizendo, é tanto tema, mas é como decifrar pessoas. É um livro, o autor é norte-americano e ele foi traduzido para a nossa língua, para o brasileiro no caso. Você pode pegar aí, baixar o livro ou ler depois. Você vai entrar nesse tema do estilo de comunicadores lá para o meio do livro. Mas tem outras coisas maravilhosas, o livro é muito rico. Então eu deixo essa indicação desse livro aí para vocês e espero que você tenha uma ótima comunicação com as pessoas que estão à sua volta e que você produza bons sentimentos nas pessoas, tá ok? Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Até o próximo vídeo.